Por que que Brasília não tem um grande clube no futebol brasileiro, mesmo sendo a capital do país? A gente tem várias outras capitais ao redor do mundo, tanto na América do Sul quanto na Europa, que todas elas têm grandes clubes do seu futebol. Você pode até contestar, mas a Alemanha não tem um grande clube, né, na capital, que é Berlim. Você tem o Hertha Berlim, que já foi 2 vezes campeão nacional e que disputa a Bundesliga de forma frequente. Em Brasília não tem nenhum time que disputa de forma frequente a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A última aparição de um clube brasiliense na Série B do Campeonato Brasileiro foi o Brasiliense na temporada de 2010. Então vamos entender um pouco da história do futebol brasiliense, do futebol candango e os motivos que fazem com que Brasília não tenha um grande clube no futebol brasileiro. O futebol em Brasília começou ali na década de 50, já que muitas pessoas saíram de várias cidades do Brasil para ir para Brasília construir a cidade que foi fundada em 1960. Então até a construção da cidade havia campeonatos amadores onde operários formavam seus próprios times e disputavam campeonatos ali nos canteiros das obras. Mas depois que as obras acabaram, os times também acabaram. A profissionalização do futebol em Brasília aconteceu apenas na temporada de 1971, quando o primeiro time profissional foi fundado na cidade, que era o CEUB. Esse time teve um sucesso meteórico, a equipe chegou no Campeonato Brasileiro da Série A na temporada de 1973, mas 3 anos depois a equipe acabou. E ali na década de 70 é quando começou o campeonato profissional. O CEUB foi uma equipe muito importante para a história do futebol candango, mas acabou de forma muito rápida. A primeira grande equipe da cidade foi o Brasília, que foi fundado em 1975 e teve o seu auge ali nos anos 70 e 80, uma época de ouro onde o Brasília ganhou a maioria dos títulos estaduais e também chegou no Campeonato Brasileiro da Série A em 7 edições, que até hoje é a maior marca de um time brasiliense. Logo depois dessa dominância do Brasília nos anos 70 e 80, a gente teve a dominância do Gama nos anos 90, a equipe que é tida como a maior equipe do Distrito Federal, não só por ter a maior torcida, mas por já ter sido campeão da Série B, ser o maior campeão estadual também. Já no começo dos anos 2000, a gente teve a dominância do Brasiliense, que foi fundado na temporada de 2000 pelo Luiz Estevão, onde investiu muito dinheiro nessa equipe. A equipe dominou o campeonato estadual, né, conquistou diversos títulos, inclusive até hoje é dono da maior sequência de títulos estaduais do Candangão, são 6 títulos consecutivos, e a equipe também foi campeão da Série B e da Série C, também é campeão da Copa Verde e naquela época chegou numa final de Copa do Brasil em 2002, quando enfrentou o Corinthians na final e acabou perdendo a Copa do Brasil. Depois de um tempo a gente teve toda a polêmica do Luiz Estevão, ele foi preso, a equipe perdeu o investimento que tinha e entrou no ostracismo ali, junto com as outras equipes do Distrito Federal. Então deu para ver que Brasília até tem 2 equipes como Brasiliense e Gama, que tem um currículo de títulos ok, se você comparar com outras equipes de médio e pequeno porte do Brasil, mas por estar localizado na capital do Brasil, se espera que tenha uma equipe bem mais forte e que dispute de forma constante pelo menos a Série B ou a Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, a última vez que um time brasiliense participou da Série B do Brasileirão foi na temporada de 2010. Agora, quais são os motivos que fazem com que Brasília não tenha um grande clube no futebol brasileiro? O primeiro motivo é pela história. Como eu te falei, Brasília foi uma cidade que foi fundada em 1960. As outras cidades do Brasil são bem mais antigas e já tinham clubes profissionais, pelo menos desde 1900, que é quando você teve ali a profissionalização do futebol no Brasil. Então essas equipes já disputavam campeonatos estaduais, outros campeonatos e até faziam excursões para fora, né, para jogar contra times estrangeiros. Aliado a isso, a gente teve o grande boom do futebol brasileiro ali nos anos 50 e 60, já que a seleção brasileira chegou na sua primeira final de Copa do Mundo em 1950 e ganhou seu primeiro título em 1958, depois veio a ganhar em 1962 e também nos anos 50 a gente teve a criação do primeiro campeonato brasileiro, que era a Taça Brasil, em 1959, e também a criação da Libertadores em 1960, que até hoje são as 2 principais competições para clubes brasileiros. E nos anos 60 também a gente teve o estabelecimento de grandes times do futebol brasileiro, como o Santos de Pelé, o Palmeiras, que tinha um grande time, o Bahia, que ganhou o primeiro campeonato brasileiro e foi a primeira equipe a disputar a Libertadores, o Cruzeiro de Tostão e diversas outras equipes que marcaram época. Então ali você definiu os grandes clubes do futebol brasileiro. Até aquele tempo, Brasília não tinha uma equipe profissional. O outro motivo é investimento. Mesmo estando na capital, o Candangão é um dos piores estaduais do país, e se você tem equipes como Brasília e Gama e Brasiliense, que são as equipes mais tradicionais, e elas não têm investimento, imagina
imagina as outras equipes da competição. A gente viu recentemente equipes como Capital, que tem um projeto muito bem organizado, conseguindo chegar em finais do Campeonato Candango e que vai disputar a Série D nesse ano, mas mesmo assim é muito pouco para equipes que ficam localizadas na capital do país. Os últimos anos do futebol candango tem sido isso, as equipes não conseguem nem avançar para a Série C. E o terceiro motivo é torcida, já que Brasília foi uma cidade que foi fundada por pessoas que saíram de todos os estados do Brasil para ir trabalhar em Brasília e morar lá consequentemente, então todas essas pessoas já tinham times estabelecidos e até aquela época Brasília não tinha um time profissional, então dificultou com que essas pessoas abraçassem, né, um time local e criar uma cultura ali, uma identidade com algum clube da cidade. Brasília é uma cidade que tem um potencial gigantesco para ter um grande clube no futebol brasileiro, é uma cidade que tem muito dinheiro, tem uma estrutura muito boa e tem a terceira maior população do país. Alinhado a isso, sempre que tem jogos em Brasília, no estádio Mané Garrincha, pelo menos são jogos que sempre lotam, especialmente do Flamengo, que tem uma grande torcida lá, do Vasco, do Palmeiras, do São Paulo. Sempre que tem jogos no Mané Garrincha, sempre tem grandes públicos, e você tem outras modalidades esportivas que têm muita referência, como o próprio basquete, e eu acho que se Brasília tivesse uma cultura mesmo de abraçar algum clube e estabelecer esse clube para as próximas gerações e tiver um investimento nele, teria grandes chances de Brasília ter um clube daqui a 20 anos que brigasse ali para ficar constantemente na Série B ou na Série A do Brasileirão. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e os seus motivos, por que você acha que Brasília não tem um grande clube no futebol brasileiro e se deveria ter um clube muito estabelecido na capital do país, como é da América do Sul, da Europa. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, eu tenho trazido vídeos constantemente sobre futebol, tem vídeos de basquete, futebol americano também aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para não perder mais nada. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.